convidar tanto o Cadore quanto o Irineu para liberarem seus microfones, porque a gente vai... eu vou fazer algumas perguntas aqui da audiência. A gente, para tentar responder o máximo possível aqui, de novo, é uma chuva, né, de perguntas que o pessoal tem feito. Deixa eu arrastar aqui, organizar minha tela. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui vai para o Irineu, direcionada para o Irineu, é sobre se o padrão de movimento do atleta é levado em conta para encontrar a relação da carga. E segundo, a modalidade esportiva pode potencializar esse ganho considerando o gesto esportivo? A pergunta é do Guilherme Acácio. Irineu, se puder... Tudo bem. Obrigado, Orlando, pela pergunta. Edu, espetacular a apresentação. Fico muito feliz do nosso conteúdo estar conectado, porque parece que foi combinado, mas não foi, né, Edu? Verdade, cara. Obrigado. Então, obrigado aí você, que você acabou até entrando numa parte que eu nem conseguia entrar, que é mostrar os outros benefícios neuromusculares que a gente tem de usar a carga moderada. Então, acabou sendo super complementar. Parabéns. Sou seu fã, você sabe disso. Da mesma forma. Guilherme, né, Orlando? Guilherme, na verdade, quando a gente trabalha com atleta, né, basicamente, como eu disse, né, todos os trabalhos que eu mostrei, nossos aí do meu grupo, são trabalhos feitos com atleta. O padrão de movimento ele já está, vamos chamar assim, embutido no teste, né? Então, basicamente, um atleta que não tem um bom padrão de movimento, obrigatoriamente, é muito difícil esse cara tá competindo no esporte, né? O cara que não sabe, por exemplo, esses testes de agachamento, os próprios testes de shoulder press, de supino, né? Geralmente esses atletas, eu acho que eu não me lembro de ter tido um problema de um atleta profissional que não consegue fazer esses testes dos exercícios simples. Obviamente, quando você faz a leitura da força que o sujeito aplica ali contra a barra, né? Estou falando assim dos testes mais usuais que a gente usa, ou do supino ou do agachamento, tá tudo ali no mesmo pacote, né? Porque a técnica efetivamente vai influenciar no desempenho do exercício. Então, de uma maneira reversa, eu estou respondendo essa pergunta. Eventualmente, se esse atleta não tiver uma boa técnica para executar o exercício, o que é realmente difícil no esporte de alto rendimento, esse atleta não está familiarizado ao exercício, a gente não vai executar o teste. A partir do momento que o sujeito executa o teste, né, dentro do centro de alto rendimento, a gente parte do pressuposto que ele já está familiarizado ao exercício, né? Essa questão de quanto mais técnica ele tiver, obviamente ele vai mais conseguir aplicar força ou usar a sua forma de uma maneira mais eficiente. Então, o gesto técnico, o padrão técnico, eu estou falando especificamente dos exercícios que eu mostrei na aula, né, do treinamento de força, o agachamento, o supino, o agachamento com salto. O padrão técnico ele já está, de certa forma, embutido na leitura do teste, porque se o atleta não souber executar o movimento, ele não vai fazer o teste. A segunda parte da pergunta, Orlando, se o gesto... Deixa eu voltar aqui. Se o gesto, se a modalidade esportiva pode potencializar esse ganho considerando o gesto esportivo. Sim, pode, né? Então, a gente costuma falar... eu gosto de trabalhar muito com a questão do paradigma, né? Por mais que a gente chame treinamento de força, treinamento de potência, a gente tem que lembrar que força e potência são medidas mecânicas, né? Todo movimento tem uma leitura de força e todo movimento tem uma leitura de potência. Por que a gente chama o treinamento de força de treinamento de força? Paradigma, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, jogar futebol, quando a gente vai fazer um gesto esportivo do tênis ou da luta, quando a gente desfere um golpe, ou quando a gente desfere um movimento, ou quando a gente faz um salto, aplicando a maior velocidade possível contra aquele salto, a gente também está aplicando uma grande quantidade de força. E, obviamente, isso implica também no ganho ou na perda da força. Então, por mais que a gente chame o treinamento de força, né, a gente considere treinamento de força aquele treinamento que é feito com altas cargas, né, dentro de uma sala, e aquilo tenha, por questões de paradigma, sendo chamado de treinamento de força, ou treinamento contra a resistência, ou resistance training, né, basicamente a gente ganha ou perde força em diferentes treinamentos. Então, sim, as modalidades esportivas, elas também ocasionam o ganho de força, e, obviamente, um atleta que você pode, inclusive, a gente instrui muitos atletas, por exemplo, um lutador de karatê, se esse sujeito quiser ganhar uma força específica para os golpes de karatê, por que não aquecer e executar os próprios movimentos do karatê na maior velocidade possível no início da sessão de treinamento, já que durante a sessão de treinamento esse cara vai estar sempre algum componente de fadiga,
E, obviamente, isso vai implicar numa velocidade menor do golpe e, obviamente, isso vai implicar numa força aplicada menor para aquele golpe. Então, sim, eu posso usar o gesto esportivo para o sujeito ganhar força desde que ele execute aquele movimento na maior velocidade possível, na ausência de fadiga. Essa é a minha resposta, Orlando. Sensacional, sensacional. Eu vou, apenas para emparelhar aqui, antes da gente entrar numa discussão um pouco mais aberta, envolvendo vocês dois, tem uma pergunta direcionada especificamente para o Edu Cadori, e é do Jefferson Luiz Santos de Rezende. Ele falou assim, eu sou aluno do 6º período e nesse eu tenho treinamento de força, então ele é um estudante, imagino que de educação física, que está no 6º período. E ele diz que foi ensinado que o treinamento metabólico, que trabalha bem a faixa para os treinamentos para idosos, não produz a hipertrofia actomiosínica e sim sarcoplasmática. Então, essa hipertrofia muscular acontece pela velocidade? Pergunta do Jefferson Cadori. Jefferson, primeira o que eu tenho para te dizer é que, a menos que eu esteja desatualizado, mas eu acho que nesse caso não é o caso, essa coisa de hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar é uma coisa meio lenda urbana do treino de força, né? Eu acho que, assim como eu também não gosto do termo treino metabólico e treino tensional, porque, poxa, qual é o treino que não produz tensão e qual é o treino que não produz, que não utiliza do metabolismo, né? Cara, a hipertrofia, mas assim, indo objetivamente à questão do treino de velocidade. Quando tu utiliza movimentos lentos, tu tem o princípio de Hahnemann, o princípio do tamanho, no qual tu, para recrutar unidades de mais alto limiar de excitação, que são unidades motoras constituídas por neurônios com um axônio mais calibroso, que necessitam de maior frequência de disparo para serem ativados, que necessitam de maior tensão para serem estimulados a produzir força, são as unidades motoras, tu precisa de mais carga para que elas sejam ativadas, sejam recrutadas, certo? Esses neurônios motores do tipo 2, eles inervam, sobretudo fibras rápidas, fibras do tipo 2, 2B, 2A, que tem um conteúdo proteico que as torna, inclusive, mais hipertrofiáveis, certo? Quando tu utiliza a velocidade, é equivocado tu dizer que tu inverte o princípio, porque tu não inverte. O que acontece é que tu, para executar um gesto balístico, para que tu executar um gesto na maior velocidade possível, tu precisa de unidades motoras, certo? Com uma cadeia de miosina pesada rápida, certo? Para executar uma contração muscular rápida. Então, basicamente, tu não tem esse princípio do tamanho, ele não vale para uma contração muscular rápida. Então, tu recruta unidades motoras rápidas com cargas menores se tu executá-las com alta velocidade. Então, tu tem ativação dessas unidades motoras constituídas por esses tipos de fibra que são mais sensíveis para o aumento da hipertrofia muscular, certo? E por isso tu obtém a hipertrofia. Pensando mecanicamente, embora tu não tenha a mesma força aplicada quando tu utiliza cargas moderadas mesmo em alta velocidade, a força aplicada, que é algo que tu não mede a olho nu, precisaria colocar um sensor na barra ou executar o exercício em cima de uma plataforma de força, a força aplicada também é mais alta quando tu tem uma massa, certo? Vezes uma aceleração que é maior. Sendo a força aplicada maior, tu também tem um aumento considerável na tua sobrecarga mecânica. E a sobrecarga mecânica total, certo? Que está relacionada também com o volume total, ela é um mecanismo de estimulação muito relacionado com a hipertrofia muscular. Então, embora não seja o nosso objetivo, né? Eu acho que no meio do esporte, como o Irineu falou, o objetivo é melhorar a performance no esporte e o tamanho muscular, ele pode ser até um efeito, digamos assim, colateral, a gente pode, ou secundário, mas não é o objetivo. Na questão do idoso é a mesma coisa. O objetivo é fazer esse cara subir a escada mais rápido, melhorar a marcha dele,
ter condições de tropeçar e conseguir ter uma taxa de produção de força autossuficiente para, ao apoiar o pé, impedir que o centro de massa dele ultrapasse a base de suporte, da mesma forma que o judoca, quando é desequilibrado, e aqui eu estou tentando fazer um paralelo, né, com o conteúdo que o Irineu falou antes, então aplicar força, certo, com uma taxa de produção de força suficiente para evitar a base de suporte, o centro de massa atravessar, passar a base de suporte e esse cara cair. Então, óbvio que o músculo é o principal órgão endócrino do corpo, secretando dezenas de fatores de crescimento e hormônios, e aplicar sobrecarga mecânica no músculo e aumentar o tamanho do músculo é benéfico para os idosos, mas, né, o foco não é a capacidade funcional. Mas a hipertrofia, com o treino de potência, ela acaba acontecendo também por isso. Primeiro, pela característica da contração muscular e as fibras envolvidas nessa contração, nesse gesto balístico, e segundo também porque a carga, a sobrecarga mecânica não depende só do volume ou da carga, ela também depende da velocidade de execução, porque essa influencia na força aplicada. Irineu, por favor, fica bem à vontade, se eu falei alguma bobagem física aí, pode me corrigir, tá bom? Edu, 100% de acordo aí com tudo que você falou. Eu acho que muito do treinamento ele está ligado a essa relação de paradigmas mesmo, né? Então eu costumo olhar o treinamento de uma maneira muito mais simples. Da mesma forma que você tem problema com nomenclatura, eu também tenho. Então, assim, uma discussão maior que essa, posso falar, Orlando? Posso continuar aqui, pegar o gancho? Por gentileza, deve. Que do ponto de vista prático ela não deveria existir, Edu, mas que existe, né? E como eu digo, a gente acaba discutindo muita coisa que não deveria ser discutida, né? Então, por exemplo, você já parou para pensar por que a gente chama o treinamento de hipertrofia de treinamento de hipertrofia e o treinamento com carga pesada de treinamento de força máxima? Se, na verdade, os dois treinamentos têm a mesma função no esporte de alto rendimento, né? Para que aumenta a secção transversa do músculo? Para aumentar a tensão e para aumentar a força aplicada, né? Então, os dois treinamentos são treinamentos de força. Os dois treinamentos têm a função e o objetivo de aumentar a força. Eu posso escolher um modelo de treinamento de força que priorize o aumento da secção transversa do músculo, então que priorize a hipertrofia, ou eu posso escolher um treinamento de força que priorize a melhora da coordenação intra e intermuscular. Mas os dois treinamentos têm a função de aumentar a força. Muitas vezes no esporte, a gente não usa muito trabalho de hipertrofia, porque a maioria dos atletas, você pega atletas de luta, eles também têm problemas, né? Eles também têm os seus limites de categoria, a gente não pode ficar aumentando demasiadamente a massa muscular do atleta, o que não é um problema, porque quem trabalha com treinamento de força sabe que a massa muscular de atleta, de maneira natural, principalmente de atleta adulto, não aumenta dessa forma, né? A gente sabe que isso não aumenta. Mas por que a gente chama, então, esse treinamento de força, que leva à hipertrofia, de treinamento de hipertrofia, e o treinamento de força máxima, que melhora a coordenação de treinamento de força máxima? Porque alguém inventou isso. No final do dia, o que eu tenho que fazer como preparador físico, isso é paradigma. O que eu tenho que saber como preparador físico, ou como treinador, ou como fisiologista, é qual o modelo de treinamento, ou qual adaptação eu vou buscar para fazer com que o meu atleta melhore o seu desempenho de força. Então, toda essa questão de nomenclatura é menos importante do que o objetivo do treino. Eu costumo falar, Edu, que não existe modelo de treinamento errado, existem escolhas erradas, né? É óbvio que eu não estou falando de exercícios absurdos, cargas absurdas e escolhas absurdas. A gente muitas vezes escolhe modelos errados para objetivos distintos. Não, sensacional. Eu tô de aprendiz aqui nessa discussão aqui, estou tentando selecionar as perguntas aqui para que o debate flua, mas é sensacional. E interessante, né? Como que as populações modificam, mas os princípios eles permanecem, né? Tem uma pergunta aqui que foi direcionada para o Irineu, que ela diz respeito ao sexo, né? Se homens e mulheres respondem de maneira diferente aos testes. É a pergunta da Luciana Mastrangelo. E se existe alguma questão relacionada a período menstrual da mulher responder de uma maneira maior ou menor aos testes que você emprega, Irineu? Basicamente, de novo, né, a gente faz os testes ali, como é que a gente trabalha no NAR, né? A gente trabalha sobre a demanda dos treinadores, né? Então, os treinadores eles marcam com uma certa antecedência os testes dentro do NAR, né, para a maioria das equipes,
sejam de equipes masculinas ou femininas, e quando nós recebemos os atletas, a gente já tem uma reunião prévia com o treinador, né? Então estou falando da forma que nós funcionamos, e a gente já fecha com os treinadores os testes que nós fazemos, né? Do ponto de vista rendimento, obviamente, por uma questão que não é diferente nos testes de força, nos testes de velocidade, no teste de potência, obviamente, a gente acaba tendo valores maiores de força, valores maiores de potência e valores maiores de velocidade e aceleração em indivíduos do sexo masculino, por uma questão natural aí que a gente encontra essa diferença em todos os esportes, né? Se a gente vai para a ponta do esporte, a gente compara desempenho de sprinters masculinos, entre homens e mulheres, a gente vai encontrar valores semelhantes. Mas o procedimento padrão do teste é o mesmo. Então, basicamente, se essa atleta tiver algum problema, não só decorrente de aspectos hormonais ou até de outros aspectos que não estão relacionados ao teste da forma que ele deve ser feito, o treinador nos avisa. Então, para nós, né, a prescrição do teste, até porque nós trabalhamos com atletas de altíssimo rendimento, ela vem de acordo com a requisição do treinador e, obviamente, o teste incremental ele segue absolutamente o mesmo protocolo, né? Então, a gente, por exemplo, você já faz um teste de potência máxima ali numa mulher, o teste incremental segue o mesmo protocolo, né? Então, nossos estudos eles mostram isso e, basicamente, o que a gente vai ter ali são valores que, obviamente, vão estar relacionados ao gênero, mas não necessariamente existe uma mudança para o teste por ser homem ou por ser mulher. Muito pelo contrário, os testes são preconizados e feitos da mesma forma. Eu poderia estender a mesma questão para o Cadore, mas surgiu uma pergunta aqui na lista aqui, é do Bruno Remígio, que é um amigo nosso, de longa data também, e ele pergunta para o Cadore o seguinte: se existe algum preditor clínico, alguma característica clínica nos pacientes responsivos em testes funcionais após o programa de treinamento de força? E a segunda pergunta, Cadore, se essas características são diferentes em idosos independentes e entre aqueles com declínio funcional exacerbado. Está no mudo, Cadore, por gentileza. Quando o Irineu está falando, eu já deixo no mudo, porque meu cachorro está dormindo algumas horas, eu sei que daqui a pouco ele vai acordar e ele vai interferir, entendeu? Então eu já fico aqui meio que mas enfim... já fico mas enfim... aliás, né, em função de todos os eventos remotos desse ano, ele tem se tornado aí mais famoso do que se tornaria em situação normal em função dessas intervenções, né, nas minhas falas. Mas voltando às perguntas, excelente pergunta. Primeiro, sim, existe um preditor, e nesse estudo da variabilidade individual a gente mostra isso. Aqueles que entram piores, tá? Aqueles que entram piores são os que têm maior risco de serem não responsivos, certo? Então, o status funcional prévio, ele é crucial. Então, e aí, já sem terminar de responder a primeira parte da pergunta, mas já respondendo a segunda, sim, é diferente dos idosos mais jovens, e aí o Irineu acredito que vai concordar comigo, é diferente dos atletas, porque às vezes tu pega um atleta após um longo período de treino, tu tem uma janela de treinamento maior, certo, Irineu? Você tem um maior potencial de melhora em termos percentuais. Com um idoso jovem, sem declínio funcional, acontece a mesma coisa. Tu tem uma grande possibilidade de melhora. Quando tu vai para o idoso em declínio funcional, isso muda. Os piores são os que menos melhoram, ou não melhoram, ou até pioram. São os responsivos adversos. E qual é o problema disso? Nesse estudo, eu acabei não mostrando o resultado, né, para também não estourar o tempo, mas a gente mostra que o risco é um número 3 vezes maior de mortalidade após um ano de follow-up, que nós seguimos os indivíduos. Os indivíduos que foram responsivos adversos, um número 3 vezes maior de óbitos foi observado. Então, entrar com baixa capacidade funcional no hospital aumenta o teu risco de ser um responsivo adverso, e o teu risco de mortalidade um ano depois da alta hospitalar é 3 vezes maior. Mostrando que quando um cara entra muito ruim e não responde, esse cara é o que está sob maior risco de morte. E esse cara tem que ser dado uma atenção especial e buscar uma forma, e aí
individualização da intervenção, né? Provavelmente esse cara precisa de alguma outra forma de treino, de alguma outra forma de intervenção para que ele se torne um responsivo e para que ele reduza o risco de mortalidade dele. Sensacional, sensacional. Infelizmente, né, nós estamos chegando próximo do nosso tempo aqui de finalização do webinar. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer cada um de vocês. O Stuart, que fez a primeira apresentação e respondeu 2 ou 3 perguntas logo após a apresentação dele, ele acabou ficando, né, um pouco mais online e ele teve a delicadeza de responder para cada pergunta que foi endereçada para ele no chat, ele respondeu em português. Então, ele certamente contou com o auxílio de alguma ferramenta que teve a delicadeza de traduzir as perguntas para o inglês e depois responder e traduzir a pergunta dele para o português e respondeu a todo mundo ali, eu dei uma olhada. Então, queria agradecer ao Stuart por essa atenção aí, né, que mesmo não podendo ficar até a nossa sessão de debate aqui, ele atendeu a todos que fizeram perguntas direcionadas para ele. Agradecer ao Irineu pela fantástica apresentação e assim, Irineu, a gente sabe, quando eu vou ao Brasil, eu vou te visitar no NAR, né? Eu acabo visitando o Irineu com mais frequência do que muitos amigos meus, às vezes, na minha cidade natal, em Porto Alegre. E eu sei da rotina do Irineu, é sempre uma loucura, atleta, são pessoas, reportagem querendo conversar com o Irineu, realmente e saber quando tu disponibiliza o teu tempo para falar conosco e compartilhar o teu conhecimento, a gente fica extremamente grato, assim, de verdade, a tua didática e a tua capacidade de juntar o teu trabalho com atletas de alto desempenho e transformar isso em conhecimento novo, né, e depois transmitir esse conhecimento com tanta clareza para todos nós, é algo que realmente te destaca como um dos principais nomes dessa área no cenário internacional. Então, é uma alegria muito grande para nós mesmo contar com a tua presença. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem os agradecimentos de vocês, mas agradecer também o Kadori, que é praticamente um irmão para mim, né? O Kadori e eu fizemos, né, um período da nossa pós-graduação juntos. E, assim, hoje a gente vive muito longe, né? Não compartilhamos mais os mesmos laboratórios, mas eu vivo acompanhando a produção científica e as contribuições que o Kadori faz nessa área, que é uma área sensacional, fantástica, e eu acho que muito em seguida as políticas, né, de prescrição de exercício dentro de UTIs ou dentro de cenários onde os idosos estão acamados, certamente isso vai acontecer em função desse volume de evidências, Kadori, que tu e o teu grupo e os teus colaboradores e mentores também acabam produzindo, né? Então, hoje foi uma noite assim onde realmente, né, sensacional. Por mim, a gente ficaria aqui dava para ficar por 3 dias aqui com vocês conversando e ainda ia faltar tempo para conversar sobre tudo e cobrir todo o conteúdo, mas eu acho que está todo mundo de parabéns. Eu queria também agradecer as pessoas que fizeram perguntas, o Brasil inteiro praticamente conectado, pessoas conectando de Portugal, de outros países também, prestigiando, e isso deixa a gente muito contente, porque demonstra que a nossa ação está tendo um impacto importante, levando informação para as pessoas. Então, um minutinho para cada um de vocês se despedir, e eu já queria deixar o convite de antemão para próxima quinta-feira, desculpa, às 19 horas de Brasília, vai ser o nosso último webinar dessa série, sobre a temática de corrida nessa nova realidade que a gente está vivendo aí em tempos de pandemia. Por favor, Irineu. Obrigado, Orlando, pelas palavras. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer, né? Eu sou fã de vocês, eu falo isso para o Edu. Acho que o trabalho que vocês fazem no Sul, você, o Edu, o Felipe, que deve estar aí conectado, o Felipe Carpes, acho que é exemplar, assim. Então, eu acabei me tornando amigos de vocês naturalmente, foi uma coisa que aconteceu naturalmente nos últimos meses. Tenho me aproximado mais do Edu aí academicamente. Eu costumo falar, eu sou muito crítico comigo mesmo, então, como vocês sabem, esse para mim não é o meu melhor horário, eu sou um cara muito matutino, mas eu fiz o meu melhor. Confesso que se não fosse um convite da Fernanda e seu, Orlando, eu não estaria aqui, eu não sou
a melhor pessoa para falar à noite. Eu começo todo dia, eu madrugo, mas adorei estar aqui com vocês. Eu sei que tem aí online o professor Paulo Azevedo, meu companheiro, o professor Valmor Trícolo, que foi meu professor na universidade. Então, para mim, é uma responsabilidade enorme falar aqui. Vários alunos, vários amigos. E te parabenizar por estar tocando esse projeto aí à frente da Gatorade, Orlando, porque isso é uma coisa muito bacana que vocês têm feito, né? Então, essa oportunidade de oferecer esse conteúdo de qualidade, online, de maneira gratuita para os alunos, trazendo gente de fora, é algo extremamente louvável. Então, quero parabenizar você, parabenizar a Gatorade, a Fernanda, a Priscila, todas as meninas, e agradecer pelo convite. Contem sempre comigo. Prazer enorme estar com todos vocês aqui online. Obrigado. Bom, eu, da mesma forma, gostaria de agradecer o convite da Gatorade, a oportunidade, né, de estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho, e dizer também muito feliz. Eu sou, né, não é para devolver as palavras, eu sou um grande fã do professor Irineu Turco. Para mim, hoje, a maior referência do treino de força no esporte de alto rendimento no mundo, né, acompanho muito ele. E estou tendo a felicidade nos últimos meses, né, de colaborar com ele em alguns trabalhos, e tenho aprendido muito. Então, um prazer, assim, realmente, infelizmente não pessoalmente, mas gastar esse tempo nessa quinta-feira à noite na companhia do Irineu, e, né, agradecer também pela apresentação maravilhosa, né, que ele e o Stu tiveram hoje à noite. E também, né, assim, não posso deixar de falar que prazer para mim estar com meu irmão Orlando Laitano. A gente não pode falar muito, senão daqui a pouco a gente começa a contar a história e daqui a pouco tá falando até o que não deve, né, Orlando? Mas também, né, Orlando, eu admiro muito o teu trabalho. Como o Irineu falou, tu conquistou espaço num laboratório extremamente competitivo. Quem é próximo de ti sabe que tu foi disputado por 2 universidades na Flórida, e está num caminho maravilhoso aí também. Para mim, poxa, até o convite é realmente uma grande honra, e agradecer também, né, pela atenção de todos que estiveram conectados hoje à noite, e tenho certeza que foi produtivo. Para mim, pelo menos assistindo as apresentações, foi extremamente produtivo. Obrigado a todos, uma boa noite. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para vocês. E até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Irineu. Tchau, Orlando. Tchau, pessoal. Boa noite.